Dando prosseguimento aos nossos vídeos de educação, hoje eu vou falar sobre o aspecto social. Acho tão importante, as pessoas pouco falam sobre essa questão social, né? E o primeiro ponto que eu considero como fundamental, é a questão do respeito, o respeito pelo outro. Nós vivemos em uma sociedade, todos nós somos independentes, e nos relacionamos o tempo inteiro. Então, se o jovem ele não respeitar o próximo, esse próximo pode ser o pai, a mãe, o empregado, o colega da escola, o professor, caramba, ele vai ter muita dificuldade na sociedade. E o respeito, ele tem que entender que é incondicional. Ou seja, até mesmo quando o coleguinha não respeita, ele tem que respeitar. Ele tem que continuar nessa linha de respeito. Isso tem que ser trabalhado em casa. Uma outra questão, trabalho de grupo. Ele tem que aprender a fazer trabalhos de grupo. Ele tem que aprender a fazer reuniões. E essas reuniões podem ser feitas em casa, levantando temas de discussões em casa, depois do almoço ou no jantar, e a família bate um papo sobre determinado assunto, dando a oportunidade do jovem participar, dar a sua opinião e receber também. E receber, inclusive, correções. E é uma outra questão muito séria, porque muitos dos jovens não aceitam a opinião do outro, não aceitam a correção. E na vida não tem jeito, ele vai ter que aceitar a opinião dos outros e até mesmo, em muitos dos casos, as correções. Nós não estamos 100% certo o tempo inteiro, ele tem que entender isso. Então, esse trabalho é importante feito em casa, o trabalho da escola, fazer trabalho de grupo, a participação dele será importante, de preferência tomando uma posição de liderança, o que pode ser estimulado para os pais. Uma outra dica que eu acho muito importante é o trabalho social. Nós temos aí na nossa cidade, no país inteiro, vários projetos sociais, várias ONGs que promovem engajamento social. Eu acho promover o engajamento social em projetos sociais, eu acho maravilhoso, porque ali no orfanato, no asilo, ele vai servir o tempo inteiro. E esse jovem, aprendendo agora a servir, ele no futuro ele vai ter mais facilidade, porque na sociedade ele vai servir o tempo inteiro, seja lá a profissão que for, se ele for um médico, ele vai servir, se ele for advogado, ele vai servir, se ele for professor, ele vai servir, ele vai ser empresário. As empresas, elas existem para servir. Então, quanto antes nós trabalharmos isso, em casa, com os nossos filhos, maior facilidade ele vai ter no futuro. Ele não é príncipe, ele é um cidadão, ele está dentro de uma sociedade, ele tem que aprender a respeitar o próximo e a sua atuação na sociedade vai ser de servir. Por mais que ele receba, por mais que ele compre serviços, ele vai ter que servir também, seja lá a profissão que for, inclusive como empresário. Se ele tiver essa visão como empresário, que o empresário ele existe, a empresa existe para servir, ele vai longe, porque ele sempre vai buscar servir com qualidade, aonde é que ele for.